Ilustre pastor, reverendo Itamar, muito querido colega, amado irmão do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos do conselho desta notável igreja, meus irmãos saudosos que vejo aqui, muito ilustre presidente da nossa UMP, Daniela Brito, escapou do Papa Bento. Também o staff da Daniela, seus colegas de liderança da mocidade que hoje fazem, ou que comemora 63 anos de trabalho. Que coisa maravilhosa. É uma mocidade que tem 63 anos, né? Mas é assim, como Deus renova, é a mocidade sempre jovem. De sorte que nós parabenizamos esta ilustre mocidade. Nós trazemos um abraço para esta igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Nós estamos pastoreando ali juntamente com o reverendo Ludigero, num projeto que é o projeto de plantação de igrejas na região sul de Belo Horizonte. Depois de 30 anos de pastor, resolvi, Deus me chamou, melhor dizendo, né, Itamar? E reverendo Cláudio também, que está ali, eu tenho que saudar todo mundo aqui, precioso, o presbítero também, Charles. Mas o Senhor chamou-nos para o trabalho de plantação de igreja em Belo Horizonte, numa região, irmãos, absolutamente inóspita ao Evangelho. São 150 até 180 mil pessoas naquela região. Não há uma só igreja cristã, nem católica, para os irmãos terem ideia. E a igreja presbiteriana foi designada por Deus agora de entrar naquela região, chamada região nobre. Nós acabamos de fechar a compra de um lote que fica a 500 metros mais ou menos do Palácio do Governo, na praça chamada Praça do Papa. São 1.300 metros que a igreja comprou de frente para a mais importante praça de Minas Gerais. E ali nós queremos honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali, meus irmãos, onde passam ali constantemente todos os próceres do nosso governo federal, do nosso governo estadual, para ir ao palácio. E eles haverão de andar 50 metros, vendo o nome do Senhor Jesus Cristo, pela Igreja Presbiteriana do Brasil e, naturalmente, pela Igreja Presbiteriana Metropolitana, que é o futuro nome da nossa igreja, que ainda é uma congregação da primeira igreja. E para isso nós queremos trazer esse abraço da nossa congregação também, da futura Igreja Metropolitana de Belo Horizonte. E pedir aos irmãos que continuem. Eu sei que vocês têm orado, mas que vocês continuem de joelhos. E amanhã eu pedirei ao reverendo Itamar licença para a segunda glória de Deus, contar-lhes as portentosas e maravilhosas obras de Deus, irmãos. Os milagres mais patentes e impressionantes da operação de Deus na plantação dessa nova igreja. Como o Senhor está fazendo coisas que nós não estamos entendendo. Não estamos em o poder manifesto do Senhor, abrindo as portas, pegando gente que nem crente ainda não aceitou Jesus ainda, e de repente fala, olha, eu vou pagar isso ininterruptamente para a igreja. Coisas amanhã que nós vamos contar, e os irmãos estejam orando, e colocando diante de Deus, e tomando para si também, se Deus quiser, esse maravilhoso desafio de sustentar-nos com as suas orações. A mocidade faz aniversário. O que é que eu vou falar para essa moçada preciosa e para esses irmãos tão queridos? Uma das coisas mais difíceis para o jovem adolescente é que ele está numa bifurcação na vida. E naturalmente, e principalmente no que concerne a vida cristã. Ele é criado na igreja, ou ele vem para a igreja e ele espera que, como jovem, não haja absolutamente nenhum tipo de vida dupla, não é? Que não haja hipocrisia na vida da igreja, em nossas vidas. E de repente ele começa a constatar, não só nos que estão ao redor dele como cristãos, mas na sua própria vida, uma luta, um embate, uma batalha, que ele, a um tempo e a outro, ele fala assim, eu acho que eu vou deixar a igreja. Eu acho que eu não sou crente. É impossível crente fazer o que eu estou fazendo, às vezes.
quando meu pai viaja, quando eu estou longe de casa, quando eu estou sozinho, às vezes eu esqueço do meu compromisso com Deus, inesperadamente eu estou em lágrimas, chorando, eu estou batalhando, mas parece que eu não estou produzindo, não há vida cristã em mim. E ele fala, sabe uma coisa, eu não quero viver fingindo na igreja. Ou eu sou, ou eu não sou. Eu sou um crente, pronto. Ou eu não sou crente e não vou ficar aqui. Meus irmãos, eu considero um verdadeiro milagre de Deus a permanência dos jovens na igreja. Porque somente o poder de Deus pode segurá-los aqui, dada a luta que eles enfrentam, dada as batalhas que está sobre eles, dada a força do mundo, da carne, de Satanás sobre eles. E a minha pergunta para que esses moços que fazem aniversário hoje e para todos nós é o seguinte: é possível viver uma vida triunfante? É possível viver uma vida de vitória? É possível ir galgando o nosso triunfo de maneira que nós continuemos na batalha? Ou quem sabe não há jeito? Nós vamos ter que fingir que somos crentes e somos crentes. Como uma irmã falou comigo há pouco tempo. Ela falou assim, reverendo, está tudo bem, né? Mas não está não, sabe? A gente que é crente tem que falar que está tudo bem. Mas não está não. Eu disse, quem te disse que a gente tem que falar que está tudo bem quando não está não? Vamos mentir? Crentemente? Ela falou, mas o crente não tem que falar que está tudo bem, não tem que fingir que está tudo bem. Eu disse, o crente não tem que fingir nada. Ele tem que ser autêntico. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, 31. E esse será o versículo o versículo que começa o nosso estudo, certo? Mas você vai ter a Bíblia aberta no capítulo 8 de Romanos, porque você vai acompanhar-nos no raciocínio do trabalho sobre a triunfante vida no Espírito. A triunfante vida no Espírito. Vamos ler juntos? Romanos 8, 31? Juntos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, compramos um carro lindo, confortável, possante, cabia toda a nossa família, e então empreendemos uma viagem. Era férias, iríamos para uma linda região, belas montanhas, vales lindíssimos, jardins e cascatas, serra, e então veríamos descortinado à nossa frente o belíssimo mar, com as suas praias tão convidativas. Além disso, encontraríamos um precioso amigo. Fizemos malas, havia um clima de festa. Seria uma viagem emocionante. Tudo que é belo, tudo que é bom, nós iríamos curtir. Tudo que de fato anima, tudo que de fato encanta, nós iríamos experimentar. Entramos em nosso carro, nosso arrojado veículo, chave na ignição e um único problema: esquecíamos o combustível. Não dava para sair do lugar. Era esse o problema. Havia diante de nós uma aventura emocionante. Havia diante de nós uma viagem maravilhosa. Uma chegada a um lugar incomparável. A um lugar extraordinário, belíssimo. Íamos encontrar o melhor amigo. Mas com todo o equipamento do nosso carro, com tudo que nos cercava, irmãos, não sairíamos do lugar, porque faltava o poder, porque faltava a energia. Boa vontade não faltava, só que nunca iríamos sair do lugar. Ao nos convertermos em Cristo, meus irmãos, nós iniciamos a mais emocionante viagem de todos os tempos. A glória de Deus nos chamando, a promessa de Cristo nos captando para as bênçãos. Meus irmãos, a promessa da comunhão, do amor, da esperança, da fé, do perdão, da alegria, de todas as virtudes espirituais. A promessa, meus irmãos, de que a nossa caminhada seria uma caminhada bendita e preciosa. Ah, meus irmãos, selados pelo Divino Espírito Santo. Ah, meus irmãos, cheios da sua graça. Então, meus irmãos, nós encetamos a nossa caminhada cristã. E às vezes, irmãos, nós nos sentimos como o povo de Israel, ali quando saiu do Egito, e Deus falou com eles assim: vocês estão rodeando esta montanha já faz muito tempo. Vocês têm que sair disso. Vocês precisam mudança.
Meus irmãos, as Escrituras dizem da nossa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Infelizmente, muitos de nós encetamos a carreira cristã, que haveria de ser uma jubilosa e feliz aventura, mas nos decepcionamos logo nos primeiros dias da nossa fé. Ou quem sabe com as lutas e os embates da nossa vida. Vamos perdendo, meus irmãos, a fibra, a alegria, o poder, o encanto. E a nossa vida cristã, meus irmãos, se torna uma rotina, algo pesado. A gente cumpre a lei de Deus, ou a gente obedece a Deus na marra, no trabalho forçado como recruta e não como voluntário. Começamos a agir, meus irmãos, mecanicamente na igreja. E eu não estou falando de igreja tradicional, não. Eu estou falando de todas. Porque para mim não existe igreja que não é de fato uma igreja que às vezes age e de uma maneira mecânica. Você pode até fazer gestos, mas os gestos não significam calor. Às vezes você faz porque é mecânico. Às vezes você faz porque é tradição daquele local ali. Porque se fez a primeira, a segunda, a terceira já vira tradição. Seja de gesto, seja o quê. Mas meus irmãos, tradição ninguém evita. E o fato é que você começa a viver uma vida de crente, agora vamos dizer, tradicional. Aquele que faz de acordo com a liturgia, seja aquela meio animada, mas tudo ali não passa de movimento, não há poder, não há vida, não há santidade, não há mudança, não há caráter, não há diferença das pessoas do mundo. Qual a solução de Deus para nós? A Bíblia nos fala da vida triunfante do Espírito, da vida no Espírito. A Bíblia fala da inclinação do Espírito. A Bíblia fala do poder do Espírito. E a Bíblia fala da vitória do Espírito. Em Romanos 8, esta vida triunfante, esta vida no Espírito, ela começa na nossa conversão, na nossa entrega da vida, arrependida, humilhada e inteiramente dedicada a Cristo. Aqui começa tudo. A menos que nos arrependamos, irmãos, e confessemos a Jesus como nosso Senhor, ainda não fomos autorizados a levantar o voo, ainda não temos condição ainda de sequer entrar no carro. Aqui a confusão pode estabelecer, porque muitos pensam que significa isso, ser membro da igreja, se batizar, decorar versículo da Bíblia, trabalhar para Deus, cantar no coro. As pessoas confundem a conversão com a ação. As pessoas confundem uma vida de trabalho a uma vida de remissão dos seus pecados, a uma vida de transformação do Espírito de Deus. Há quantos servem a Deus, mas não são de Deus. Que triste, que triste. Há quantos que falam sobre Cristo, mas não conhecem a Cristo. E que perigo, irmãos, porque a gente pode ser um crente com todas as informações religiosas, com o conhecimento da doutrina, com todo o conhecimento de liturgia, com todo o conhecimento de teologia, e sem Jesus no coração, e sem o Espírito Santo em nossa vida. Oh, meus irmãos, que trágico é a nossa vida sem a plenitude, o poder, a inclinação, a vida do Espírito. No capítulo 8:1, Paulo fala: os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é abraçá-lo pela fé, arrependido, tê-lo como único Salvador e mediador. Se você confia em Maria como mediadora, você ainda não, meu amigo, você ainda não está em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você vai ter que confessar o que a Bíblia fala: há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. E não tem Maria, e não tem Pedro, e não tem Bispo Macedo, e não tem pastor nenhum, porque só existe um único mediador. E se você está em Cristo, você não vai precisar de ir atrás de ninguém, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele podia ter pedido Maria para conduzir você, não podia? Ele podia ter pedido Moisés para conduzir você, não podia? Ele podia ter estabelecido o pastor para conduzir você, não podia? Mas ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim.
A Bíblia nos fala em termos de recebê-lo, de Ele fazer morada em nós. Ele entra em nosso coração. Você tem um diálogo vitalício com Ele. Você não encontra Ele somente na igreja, porque Ele anda em você, Ele fala em você, Ele ouve em você, Ele pensa em você. Você não vive mais, mas Cristo vive em ti. Há uma comunhão constante, contínua, ininterrupta, gloriosa. Tudo maravilhosamente que você faz está relacionado com Cristo, porque Ele é o foco, Ele é a razão, Ele é o meio, Ele é o fim. Tudo é nele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, glória ao nome dele. Ele é vida no Espírito, isto é a vida no Espírito. Cristo é tudo em nós. E como é que se apresenta essa vida? Agora preste bem atenção, moços muito preciosos dessa preciosíssima igreja. Ô mocidade amada, observe isso aqui. Em primeiro lugar, Paulo fala que quando nós queremos ou nós experimentamos esta vida vitoriosa no Espírito, essa vida triunfante no Espírito, a primeira coisa é que a nossa condenação foi absolutamente desfeita e nós estamos completamente livres em Cristo Jesus. Por isso ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele tratou da justificação. Ele mostrou, meu irmão, minha amiga, que quando você aceita Jesus, Deus não vê você mais. Sabia que maravilha? Deus vê você revestido de Jesus. Então Deus não te olha, Deus olha seu filho em você. Você está coberto, vestido de Cristo. E Deus olha para você e agora não te vê mais aquela pessoa condenada, mas em Cristo você é restaurado, em Cristo você é justificado, em Cristo você é feito nova criatura. Eu estava pregando esses dias sobre a mulher, eu estou pregando o seriado do profeta Elias, e ele esteve na casa daquela mulher, aquela viúva de Serepta, lembra aquela história ali, né? Aquela história linda demais, e o profeta Elias tem uma porção de problema, dificuldade, a mulher é muito queixosa, ela é muito murmuradora, ela perturba muito o profeta, ela acusa o profeta. O capítulo 17 de 1 Reis mostra que o profeta tem um espinho na carne daquela mulher ali. Deus mandou ele ir para lá para que a mulher o sustente. Morre o filho, a mulher acusa o profeta. E aquela coisa toda. E não tem nada que falar que aquela mulher era uma menina boa, era uma pessoa boa. Não tem nada naquele capítulo. Você termina o capítulo e fala, mas que mulher, hein? Coitado do profeta. Bem que eu não estou naquele lugar lá, porque eu ia perder a paciência com aquela mulher. Mas você sabe o que em Hebreus 11 fala que aquela mulher era? Você sabia? Em Hebreus capítulo 11 fala que aquela mulher era uma mulher cheia de fé. E aí você vai, Jesus comentando ali sobre as viúvas de Israel, ele fala quando o profeta precisou, não é? Não achou em Israel nenhuma viúva que tivesse uma fé como aquela daquela mulher. Que engraçado. Mas olha só, pensa bem nisso. Imagina isso. Aquela mulher lá no capítulo, você não vê isso nela não, você não vê mesmo. Mas Deus vê. Você já entendeu agora? Eu sou um pecador. Às vezes eu sou fraco. Às vezes eu sou insignificante. Às vezes os meus irmãos da igreja não vêem nada em mim. Mas meu Deus olha para mim e vê o sangue do seu filho me cobrindo. E então, ainda que eu seja fraco, Deus me vê como forte, porque Ele é poderoso para me ajudar. O que Deus vê é mais importante do que o homem vê. Eu não vou ficar impressionado com o que o homem está vendo. Eu não vou impressionado com o conselho está vendo. Eu não vou ficar impressionado com a minha colega está vendo, a minha amiga. Eu me impressiono como Deus me vê. E Ele me vê cheio de fé no seu filho. Ele me vê cheio da graça do seu filho. É justificação. É Deus olhando para mim, pecador, miserável, merecendo condenação, mas olhando para mim como se eu nunca tivesse pecado, aleluia. Oh, bênção do nosso Deus. Você pensou você ir para casa hoje, pensando isso? Ou você que está em casa, né, que eu não estou acostumado a falar para a gente que está assim ligado lá no computador, essa igreja está muito chique. Parabéns, pastor. A igreja está muito linda, viu, reverendo Itamar? Deus continue abençoando essa maravilhosa igreja. Mas meus irmãos queridos, a vida triunfante no Espírito, ela depende em primeiro lugar
dessa vista de Deus, dessa maneira de Deus nos ver. E nós agora, olha, observe isso aqui, e nós agora não nos vemos mais do lado de cá, mas nós passamos para o olhar de Deus e olhamos-nos em Deus, medimos-nos em Cristo. E a vida de Cristo agora é a nossa vida. Então essa é a primeira coisa maravilhosa. E Paulo diz aqui, ele amplia, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, a vida sem Jesus não é vida, é uma prisão, onde as pessoas estão pagando o preço da sua escravidão sobre o pecado. Elas parecem felizes, estão sob maldição. Agora, entretanto, não há condenação, ou seja, para dizer numa linguagem judicial e jurídica e social e econômica, não há mais trabalho penal forçado. A maioria das pessoas cristãs andam nesse esquema, eles andam no trabalho penal forçado, para vir à igreja aquela luta, aquela reclamação, para dar o dízimo, não tem jeito, entende? Para dar o dízimo, meu Deus, é uma luta. Entende? Para poder perdoar é uma luta, para não sei o que é uma luta, é o trabalho forçado. Ele quer trabalhar por espírito nesse esquema, como se para trabalhar para Deus você tem que amargar, mas não é assim, glória a Jesus, porque a vida do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado que escraviza, e que manieta, e que obriga para a vida livre de glória e graça em Cristo Jesus. O crente dá dízimo com alegria, ele tem júbilo, ele tem gozo, ele tem prazer. Para ele dízimo não é problema. Para ele dízimo não é problema. Culto doméstico lá em casa é um problema. Eu já vi milhares de crentes falar isso. Culto doméstico lá em casa é um problema. Não, culto doméstico não é para ser problema. As coisas de Deus não são problema, não, são soluções. Mas quando você tem a vida no Espírito, você começa a viver aquela vida maravilhosa, de liberdade nele. A vida em Cristo é uma vida vitoriosa. Você conta com luta, claro. Você conta com perda, claro. Mas você não conta com fracasso. Porque nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é? Meus irmãos, embora o Espírito dirige, controla e governa, a nossa velha natureza recua obrigatoriamente. Entretanto, a liberdade que Cristo nos dá do pecado e da morte, Ele condenou o pecado e matou a morte. E aí vem mais, além do aspecto negativo de nos livrar da condenação, o apóstolo continua dizendo que uma força sobrenatural é transmitida para nós. Agora é possível obedecer à lei de Deus. Antes não era. A carne era fraca, vendida à escravidão. E como nela vivíamos como escravos, não era tanto o peso e a carga, era o problema da força que nós não tínhamos. O problema não é a obediência, que ela é leve, porque o fardo de Cristo é manso, ele é manso e o seu fardo é leve. Mas o problema é a fraqueza nossa, porque para quem está fraco, levantar até o prato de comida lhe é difícil. Mas aquele que está em Cristo levantará uma tonelada na obediência, pelo poder que Deus lhe dá. Não é tanto o peso, mas é mais a fraqueza. E a Cristo, Paulo fala em Romanos dizendo, mas então a carne que estava fraca, Cristo veio, e então nos estabeleceu de força, e nos habilitou no espírito de força, para obedecermos a Deus. Há um poder imensurável no crente. A vida no Espírito é de uma força incalculável. Ele está em nós. Que não poderemos? Que não será difícil? Há impossíveis para Deus? Não há. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Como não resistiremos ao pecado? Não ficou José do Egito, um jovem solteiro, bonito, inteligente, inerte ao assédio sexual da mulher de Potifar? Porventura ele cedeu? Não lhe resistiu ele ao encanto maldito daquela mulher. Não foram vitoriosos Sadraque, Mesaque, Abednego diante da fogueira, hepta vezes mais quente do terrível Nabucodonosor? Quem te poderá resistir todos os dias da tua vida? Ninguém poderá. Como fui com Moisés, assim serei contigo, disse Deus a Josué. Então, agora podemos obedecer. Agora podemos cumprir o mandamento de Deus. Agora podemos
andar vitoriosamente, porque foi tirado de nós a condenação, fomos revestidos de Cristo, e por Cristo somos livres para andar na obediência com alegria. Segunda coisa, foi nos dado pela vida triunfante do Espírito, observe isso aqui, presbítero Marden, uma feliz inclinação. Que coisa maravilhosa! Nós andamos e somos inclinados agora para coisas do Espírito. Inclinado às coisas do Espírito. Quando dizemos que alguém é capaz, é expert, erudito em alguma coisa, dizemos que aquela pessoa tem uma inclinação para a medicina, uma inclinação para a engenharia, uma inclinação para isso. Ele faz com maestria e prazer aquilo que de fato lhe é chamado para fazer. Tem alegria de fazer isso. É natural para ele fazer isso. Agostinho perguntava se alguém tinha visto alguma videira dar uva por decreto. Agostinho perguntava se uma laranjeira, ao dar laranja, fazia isso gemendo. A vida no Espírito produz alegria, amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Oh, se eu queria ser tão bondoso com as pessoas, mas eu não consigo. Eu queria dominar minha língua, mas não consigo. Eu amejo mais força para resistir às minhas inclinações ruins, maldosas, mas eu não consigo. Como eu desejaria perdoar as pessoas, mas eu tenho uma dureza para perdoar, meu coração é tão duro para perdoar. A vida no Espírito é inclinação para as coisas do Espírito. Que coisas são do Espírito? Que coisas são deles? Você lembra? Santidade, alegria, paz, amor, domínio próprio, bondade, benignidade, doçura. Quando eu começo a viver assim, quando eu começo a ter essas coisas, quando eu começo a cogitar, diz Paulo, das coisas do Espírito. Ah, meus irmãos, quando eu começo a cogitar é pensar. Em que você pensa mais, meu irmão? Em que você pensa mais, minha irmã? O que ocupa mais espaço no seu pensamento? Em que você cogita, portanto? Há um momento em que as coisas do Espírito entram em nossa mente e a partir daí, nossos pensamentos são voltados para Deus e as suas coisas. Há uma inclinação, uma cogitação, um modo de pensar ligado em Deus, em Cristo. O mundo vai saindo do nosso viver. Não pensamos mais segundo o mundo, não fazemos mais as coisas segundo a carne. Há uma pendência, há uma inclinação, há uma cogitação. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa vontade se inclinam para as coisas de Deus. O que ocupa a sua mente, querido? O sucesso do mundo? As coisas que o mundo aplaude? Aquilo que o mundo gosta? O que o mundo cogita não são as coisas da carne? E o Fausto, o brilho, o show, a aparência, o prazer, tão misterioso quanto o imã, tal como o magneto da bússola é atraído para o norte, a nossa vida misteriosamente é atraída para Deus. O magneto balança, mas segue em direção ao norte. Glória a Jesus! Assim a nossa vida, ainda que balancemos, ainda que tenhamos algumas dificuldades, ainda que tenhamos alguns problemas, a nossa inclinação é para o norte. Aleluia! Glória a Deus! Você já viu o imã? Você já viu como que a bússola funciona? O indicador dela, né, o magneto não fica quietinho, não é? Ele fica oscilando assim. Mas ele para ali. Ali. Assim a sua vida e a minha vida. Fraquezas? Eu tenho. Lutas? Eu tenho. Quedas? Às vezes. Mas uma coisa eu tenho. A minha inclinação, a minha cogitação, o meu desejo é Cristo, é Jesus, é Deus, é o seu reino. Oh, assim a vida no Espírito. De que fala um crente assim, meus irmãos? De que ele fala? Dos últimos sucessos da banda rock? Tem jovens aqui, claro, que sabem dos últimos sucessos do rock, não sabe? Não é assim? Dos artistas que estão no topo, não é? Dos melhores jogadores, não é assim? Sabe tudo sobre eles, não sabe nada sobre os apóstolos, não sabe nada sobre o evangelho, mas sabe muito bem do time, né? A Bahia vai jogar, todo mundo vai torcer, então todo mundo vai saber. Mas você é preocupada com isso? É isso que ocupa a sua mente, é? É isso mesmo? Dos recentes modelos, dos famosos jogadores, para onde a mente sua lhe dirige, Você acorda de manhã,
vai direto para o café, não é? É isso mesmo? Você acorda de uma vez direto para o café. Será que você acorda e a sua mente fala, Deus, muito obrigado pela noite. Senhor, glória ao nome do Senhor e me dá um bom dia. É assim que acontece. Ou você é tão desligado que quando você assusta, está no trabalho, já tomou café, já está no trabalho, ainda não falou com seu Pai Celestial. Amigo, querido, irmão amado, isso não é vida triunfante no Espírito. A vida triunfante no Espírito é que a minha vida está plena de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Mas, eu já falei, não é? Da liberdade que nós temos, não falei? Da inclinação que nós temos, não foi assim? E finalmente eu vou falar uma coisa mais importante sobre esta vitória do Espírito. A última graça que eu quero destacar agora é a vida triunfante no Espírito, é uma vida vivificada. Aleluia, glória a Deus. O que significa isso? Deus implanta em nosso ser o seu dinamismo, a sua força, a alegria de fazer suas coisas. Antes da vivificação, tudo é tão pesado, tudo é tão difícil, tudo é tão arrastado. Cantar, vir à casa de Deus, ler a Bíblia, acordar cedo para orar, ir à reunião de oração. Eu não sei se aqui na Bahia é assim, reverendo Tamar, mas as igrejas que eu pastoreei, reunião de oração, ninguém quer vir. Olha, eu ficava indignado. Quinta-feira era dia de culto de doutrina, não é? Não é dia de culto de doutrina, não sei se aqui é quarta, mas é de semana. Na minha igreja é quinta-feira, culto de doutrina. Na quinta-feira, o irmão não vem. Aí, Laura, eu telefono pro meu irmão e falo assim, ô irmão, você não veio na reunião de oração? Ele disse, pastor, não sei o quê. É porque o horário, sabe, eu cheguei tarde ao trabalho está me impedindo de ir no trabalho de quinta-feira. Só tem uma coisa, presidente querida, tem uma coisa. Se no dia seguinte, na quinta, né, se é quarta, na reunião da igreja, na quinta tem um aniversário. Menina, que maravilha aniversário. Que maravilha aniversário. Olha, crente não falta aniversário. Pode faltar na reunião de oração, mas aniversário eles não faltam. Entende? A casa do irmão estava cheia, eu fiquei com maior inveja. A igreja estava vazia, né? Tinha só 5, né? Mas a casa do irmão estava assim mesmo, né? Estava lá. Mas tinha bolo, tinha refrigerante. Itamar, será que você tinha já bolo e refrigerante? Reverendo Itamar, será que não melhora esse negócio de oração na igreja? Porque eu fico curioso. Meu Deus, como é que os crentes... Olha, a mulher não vem na igreja com os meninos, nem que quase que eu falo aquela linguagem comum, né? Vocês já entenderam o que eu ia falar, não é verdade? É isso mesmo. Eu estou em internet, eu estou em rede, que perigo falar certas coisas. Mas escutem bem, meus irmãos amados. Escutem bem, na festa de aniversário os meninos vão todos, pequenininhos, vão arranjadinho, roupinha novinha, o pai, o marido vai, a mulher vai. No culto de oração na igreja quinta-feira, ninguém vem. Depois reclamam que os filhos não gostam de orar. Claro, no de oração não vem atrás dos meninos. Eles vão gostar do quê? Eles vão gostar de festa, de bombom, de chocolate, de música, de tudo. Meus irmãos, o que significa isso? A nossa vida, uma vida absolutamente vivificada. É quando pelo poder de Deus, vir à casa de Deus, ler a palavra de Deus, acordar cedo para orar, vir à reunião de oração, perdoar os nossos irmãos, amar aquelas pessoas que ninguém ama. É isso, irmãos, essa vida vivificada no Espírito, em que o Espírito de Deus nos dá aquele poder glorioso de viver uma vida alegre, fazendo a vontade de Deus, planificando a nossa vida. Então, o crente que tem essa vida, Jesus para ele é tudo, ele não tem tem tanta duplicada para pagar, tem tanta conta para pagar, não sobrou para dízimo. Isso é de gente que não conhece Jesus, que não vive a vida do Espírito. Quem vive a vida do Espírito primeiro é Deus, as primícias é de Deus, a vida dele primeiro é Jesus. Que decepção, quanta gente vai ter no último dia. Jesus agora ocupa o lugar central da sua vida. Nós giramos ao redor de Jesus, Ele é primeiro, sua vontade. Isso gera incompreensão nas pessoas. Seremos incompreendidos porque queremos tudo de acordo com a vontade de Deus. Quem aguenta esse igrejeiro? Quem aguenta esse santarrão? Tudo é Deus, meu Deus. Tudo é Jesus para Ele. Tudo é Jesus. Mas é assim que é. É assim que é maravilhoso. Paulo diz que o corpo do pecado está morto. Avança para a morte, para o apodrecimento, mas o Espírito é vida. O pecado se torna insuportável, repugnante, não é mais da nossa natureza purificada, jovens, amados jovens. A triunfante vida no Espírito em Jesus é esta vida livre da condenação, do pagamento da pena.
É uma vida de força sobrenatural para obedecer a Jesus e a sua lei. É uma vida feliz de pensamento, inclinação, cogitação no Espírito. É uma vida vivificada. A mais emocionante vida a ser vivida. Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em nós. E há muito mais. Há muito mais. Não há porquê sair dessa estrada da glória. Não há porquê não experimentar toda a exuberância de uma viagem feliz. Não há porquê ir cantando, louvando, engrandecendo, alegre e dar impacto em Salvador para quem quer que veja nessa cidade que procura a alegria mais do que a própria vida, da alegria que temos em Cristo. Porque na vida triunfante de Cristo, o poder de Cristo é impartido e nós somos absorvidos por Ele, pela fé, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela sua misericórdia. Meus irmãos, vamos experimentar isso? Você fala, pastor, mas o que eu tenho que fazer, né? Será que eu vou ter que receber um poder? Antigamente eu pensava, sabe, Tamar, mais ou menos assim, que o crente, para receber o Espírito Santo, era igual aquele He-Man. Lembra, os mais velhos lembram daquele desenho em quadrinhos, né? Daquele programa de televisão, o He-Man, que pegava a espada e gritava, eu tenho a força. Aí vinha uns raios assim, não é? Vinha uns raios assim, e assim, o senão do Popeye, né? Que comia aquele espinafre e pum, assim. Tem gente que pensa que a vida no Espírito tem que ter uma coisa mais ou menos assim, começa assim, plá! Não, não é assim não. A vida no Espírito começa simplesmente na obediência. E aí, quanto mais você obedece, mais cheio do Espírito. Entende agora? Mais cheio do Espírito. Vamos orar? Você quer começar hoje? Não tem que acontecer nada com você. Você tem que sair e obedecer. Sabe qual é a primeira obediência hoje? Você não vai dormir sem orar. Vamos começar hoje? Amanhã, pastor, você permite eu perguntar? Eu vou perguntar quem leu a Bíblia ontem e quem orou antes de dormir. Vamos começar a fazer isso hoje? Vamos começar? Isso é uma coisa tão simples, mas tão simples. Não vai para a televisão quando chegar em casa, não é assim que acontece? Vai direto para o fantástico show da vida, né? Assim, direto. Não. Vá. Entra para o seu quarto um pouquinho, desliga um pouquinho, quebra essa rotina, não? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela triunfante vida no Espírito. Muito obrigado que não fomos chamados para viver na escravidão da carne, na escravidão do mundo. Não, o Senhor nos chama para viver uma vida alegre, vitoriosa, feliz. Temos emocionante graça, uma viagem, ó Deus, em que vamos experimentar tanta glória, tanta alegria. Senhor, abençoa os meus irmãos, os jovens dessa igreja. Às vezes são até tentados a afastar da vida cristã, da vida da igreja, tentados a desanimar, porque muitas vezes se veem vencidos, mas não deixe, Senhor Jesus. Ajuda-nos a ver que essa luta é uma luta constante, contínua. Nós não vamos sair dela nunca, mas nós podemos viver nela vitoriosamente. Oh, glória a Jesus. Nós não precisamos viver lamentando, mas glorificando. Murmurando não, mas agradecendo sempre. Confessando sempre. Arrependendo sempre. E experimentando perdão sempre, alegria sempre. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém.